criação dos céus e da terra, o início da vida e da humanidade. As primeiras famílias, os primeiros povos, os primeiros conflitos. Deixa a gente entrar, não é? Essa arca é nossa! 7 histórias em uma única novela. Esses dois só se divertem. Foi ideia nossa. A ideia foi minha. Em 19 de janeiro, a Record TV estreia a superprodução Gênesis. Um enredo que vai transportar o público para os primórdios do tempo. Meu filho nasceu! Irei ao trono de Deus e ali me assentarei. Vamos voltar ao início para entendermos melhor tudo o que acontece no presente. Deus falou comigo, Sarai. Uma história que será contada pela primeira vez na televisão. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você vai ver detalhes da mais nova superprodução da Record TV. Gênesis, a novela que já é um marco da teledramaturgia. Aqui, neste palco, grandes atores vão falar de seus personagens e responder a perguntas do público. Você pode comentar tudo pelas redes sociais usando a hashtag especial Gênesis. Mas antes, para começar, que tal entender como funciona o processo de criação de uma obra tão grandiosa como essa? Uma produção grandiosa, 300 profissionais envolvidos, mais de 60 cenários, locações em paisagens naturais fascinantes no Brasil e Marrocos, no continente africano. Eles vão juntar esse exército. Gênesis promete surpreender o telespectador. Mas o que há por trás dos bastidores? Como foi o processo de criação da novela? O processo de criação da novela acabou passando por 3 autores principais, fora os colaboradores. Então é uma novela feita a muitas mãos, né? E a supervisão da Cristiane Cardoso. Isso era um desejo da Record de muito tempo, fazer o Gênesis, mas ele estava sempre emperrado. Estava difícil de concretizar. E acho que até por isso que foi meio que dividido em vários autores, para que cada um tivesse mais foco naquela fase e esse todo pudesse ser realizado. E por que a escolha de produzir o gênero bíblico? Eu acho que a qualidade e a força desse texto, né? A força desse livro, da Bíblia em si. Há uma curiosidade, e aí você vê sendo bem feito, é um alento. As pessoas têm muita curiosidade com a Bíblia, mas às vezes pessoas não leem tão bem. Então acho que é gostoso de alguma forma, é facilitador você ver a história sendo contada pelo audiovisual, né? Stephanie Ribeiro, Rafaela Castro e Camilo Pellegrini abraçaram com amor o desafio de escrever a novela a 6 mãos. O que está na Bíblia, a gente mantém, não muda nada. A gente é fiel ao que está escrito ali. A liberdade que a gente toma, que eu acho que esse é o grande desafio também, porque não é uma história nossa, não é uma história que a gente criou. A história já existe, a história de uma pessoa, de várias pessoas, e a gente tem essa liberdade naquilo que não está escrito. O Gênesis é um dos livros mais gostosos de ler, assim, ele tem uma proximidade, apesar de ser 4.000 anos atrás, ele tem uma descrição do cotidiano, às vezes, dessas personagens. Às vezes tem guerras gigantescas, mas às vezes a trama está ali na cozinha, nas pequenas relações, isso é descrito também, isso eu acho muito rico. A mãe trabalha duro. Minhas irmãs. E você, pai? Você é muito bom em dar ordem nos outros. Assim, depois que o tema da novela é definido, começa uma verdadeira maratona.
Em Gênesis, os imponentes cânions do Rio Grande do Sul foram palco para o Jardim do Éden, o paraíso criado por Deus. É osso dos meus ossos, e isso trouxe uma grandiosidade para a obra que é diferente de tudo que a gente já fez aqui até então do bíblico, que sempre começa muito para a parte lá do deserto, muito Marrocos, tudo mais árido. A gente tem uma variedade de cachoeiras e uma mata diferente. A atriz Juliana Boller será Eva e Carlo Porto vai interpretar Adão. O primeiro casal da humanidade também enfrentou dificuldades muito comuns nos dias atuais. É um homem que vê os filhos fazendo coisas erradas, das quais ele não se orgulha. É um homem que olha para sua mulher e não a reconhece, e por isso a trata mal muitas vezes. Mas também um homem que sabe da sua essência e sabe aquilo que tem dentro, e isso de alguma forma o vai fazer se religar, não só aquelas pessoas que estão ali com ele, como também a Deus. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Que a gente também vai contar a história deles quando eles são expulsos do paraíso, que é uma coisa que não se fala muito. E por incrível que pareça, essa relação é uma relação que se repete até hoje, com os nossos parceiros, nossas parceiras, enfim. É muito do que a gente vê por aí. E tem muita gente de olho nessa nova superprodução da Record TV. Jornalistas especializados em televisão enviaram algumas perguntas. Então, Adão e Eva é uma das histórias mais comentadas do mundo. Como que vocês pretendem contar essa história? A história desse casal, aquele momento que eles tinham, a convivência com o pai, tudo aquilo, a gente consegue mostrar nesse primeiro momento, e depois, logo após, enfim, comerem do fruto, a gente mostra todas as dificuldades que eles passam a enfrentar, os conflitos que o casal começa a ter, né? Inveja, ciúmes, coisas que até então não existiam. Logo em seguida eles começam a ter filhos. As gerações a partir de Adão e Eva vão passando, né? Caim e Abel, depois a Arca de Noé, depois a Torre de Babel, depois Terá, que vai para Ur, depois toda a trajetória do Abrão, depois o Isaac, depois Jacó e depois José do Egito, que é a última história. Então perpassa por todas essas gerações da mesma família, né? E que é uma família que vai se multiplicando, de 2 vira nações. Gênesis vai apresentar paisagens e terá que reproduzir em vídeo paisagens que a Bíblia apresenta como deslumbrantes. Como será esse desafio? E o que o público pode esperar dessa superprodução? Nós fomos gravar em vários locais. É óbvio, a gente pegou um local que já era lindo e maravilhoso e junto com a computação gráfica, junto com o 3D, a gente criou um local único, que virou o Éden. Olha, o que o público pode aguardar é um trabalho único, feito com muito suor, com muito esforço, com muito carinho, com muito amor. Eu acho que o público pode aguardar um estouro aí, um grande sucesso em 2021. Gênesis é o início de tudo. O próprio Gênesis é um nome muito curioso, vem de uma tradução grega do Antigo Testamento, Gênesis, que significa origem. Então Gênesis é a nossa origem, a nossa geração. Mais do que isso, é um livro que mostra como nós fomos desejados pelo Criador muito antes que existíssemos. Mas a novela não vai falar só de Adão e Eva, não. Minha primeira novela bíblica, fazendo um personagem icônico, nessa novela Gênesis, e fazendo Noé. A Arca de Noé, o dilúvio, a Torre de Babel, a jornada de Abraão, a trajetória de fé de Jacó e José do Egito. Histórias que refletem o poder da fé e explicam a existência de algumas questões dos nossos dias, como o racismo, a intolerância, o machismo, as diferenças entre raças, línguas, costumes, crenças e crendices. Os tempos podem ter mudado, né? Mas o ser humano não mudou. Na sua essência, ele permanece o mesmo, né? Porque as nossas origens foram as mesmas. Em todo o livro de Gênesis, nós temos personagens que a gente se identifica com eles o tempo todo, né? São conflitos reais, foram pessoas reais, eles existiram, os problemas familiares. Então,
tem tudo a ver com a gente hoje. E no elenco de mais de 250 atores, a dedicação é a mesma. Os autores da novela revelam quais são os fatores essenciais esperados na história e afirmam que ela será um marco na teledramaturgia brasileira. Cara, pra mim é tipo a melhor novela bíblica que já feita até hoje, eu acho, assim. Um investimento absurdo, cuidado, né? E uma riqueza, tanto visual quanto história. E o público pode esperar pela verdade, né? Porque essa fidelidade ao texto original bíblico, né, com os seus detalhes, sempre são muito respeitados. Gênesis traz muitas surpresas. Então, além de tudo isso que eles falaram, o público pode esperar ser surpreendido, porque vem coisa por aí que você nem imagina. Então, se prepare. Gênesis vai mudar a maneira como enxergamos o mundo e a vida. Fala a verdade, hein? Não vai ser fascinante? Por isso mesmo, aqui no palco comigo, os atores que fazem parte da primeira fase. Bem, com vocês, Igor Hickley no papel de Lúcifer, Carlo Porto interpreta Adão e Juliana Boller no papel de Eva. Eu começo por você. Muito obrigado a todos pela presença. Juliana, a primeira mulher no mundo, qual é a densidade, qual é a maior característica desse personagem, de Eva? A princípio, a Eva, como todo mundo já deve ter lido, tem aquela ingenuidade, vive no paraíso, a perfeição, é tudo lindo, maravilhoso, tem aquela coisa quase infantil, né? Da novidade de tudo. Isso, inclusive, foi um desafio pra gente, porque a gente está muito acostumado a ver os animais, a ver a chuva, a ver o pôr do sol, eles não. Então, tudo tinha que ter aquele frescor da surpresa, do desconhecido, daquela maravilha de desconhecido, da descoberta do novo fantástico. Depois do acontecido, que todo mundo sabe, todo mundo culpa muito a Eva, ela também se culpou muito, o que atrapalhou demais no relacionamento entre ela e o Adão. E isso trouxe pra gente uma definição muito grande das características do homem e as características da mulher. E às vezes se constrói um embate na relação com orgulho, com disputas que a gente vê até hoje e que destroem, corroem aquela relação que era para ser de puro amor, de encontro divino mesmo, né? Então isso a gente conseguiu ver bastante no relacionamento quando eles saem do Éden. E essa transição também foi uma dificuldade muito grande, porque você sai do paraíso, onde não existe dor, pro nada, pro mundo árido, onde você tem que construir tudo e existe a dor e você tem que lidar com todos aqueles sentimentos de dor, não tem outra palavra. Imagine então a nossa ansiedade para conhecer a Eva nessa profundidade toda. A Eva bíblica, a Eva interpretada por você. Igor, talvez aqui tenhamos um dos personagens mais controversos. Eu acredito que no imaginário de todas as pessoas há várias versões de Lúcifer. Qual foi o maior desafio em dar vida a ele? Exatamente, Edu. Foi extremamente desafiador, porque todo mundo tem uma ideia já, né? E é uma coisa muito forte. A gente já viu várias produções que retratam. E como trazer algo novo? Esse foi o grande desafio. Como você fazer com a sua própria assinatura sem ter que retratar algo que já foi feito, trazendo um frescor. Então foi um super desafio. A gente buscou seguir à risca as escrituras, os registros bíblicos, para que tivesse essa fidelidade com a história. A gente está falando de um personagem que é responsável por grandes e negativos feitos na humanidade. E como ser responsável com tudo isso? Porque eu gosto muito de mergulhar nos meus personagens e defendê-los. Geralmente eu procuro defender, mas não tem como defender Lúcifer, tá entendendo? É difícil defender. E aí o que eu faço? Eu fico num lugar em que a gente tem que entregar pro telespectador um produto em que ele vai sentar, vai ver um vilão, porque as pessoas gostam de acompanhar as tramas e ver a vilania, mas ao mesmo tempo ser muito responsável com os atos, com a carga e a história que está sendo contada, que é sobre esse lado maléfico, né? E a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Então,
Como artista, eu fico muito feliz com a responsabilidade de ter esse personagem e amo fazer essas novelas com esses personagens emblemáticos. Estou muito satisfeito. Eu espero que as pessoas que estejam em casa assistam e tenho certeza que é uma obra-prima feita com muito amor para todos vocês. Que incrível. Carlos, eu tenho uma pergunta para você também, mas ela vem de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a sua terra. Quem faz é a telespectadora Daniele Rabelo. Vamos ver aqui no telão. Eu quero saber o que o público vai aprender com essa novela e com o seu personagem. Olha, olá Daniele, obrigado pela pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, assim, a história é muito conhecida, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo, a história desses dois é muito contada, é muito falada, mas eu acho que tem muita coisa nova e essa produção aqui vai surpreender muita gente. A gente fala de coisas muito profundas, sabe, Edu? E uma delas vai mostrar uma perspectiva nova, assim, para muita gente. Que quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, ele estabelece um desejo. O desejo é a forma como ele gostaria que fosse o relacionamento entre o homem e ele mesmo, né? Então eu acho que o Adão da primeira fase, ele resgata isso e ele ensina pra gente isso, assim, o relacionamento entre Deus e o homem e o desejo que Deus tem de se relacionar, de conversar, de estar próximo do homem. Eu acho que isso sim é o grande ensinamento desse Adão. Que lindo. Olha só a expectativa que esses três grandes atores nos causam. Profundidade e contexto. Ainda que a gente já tenha, de certa maneira, ouvido muito sobre essas histórias. Então, uma palavra. Fascinante. Obrigado. Obrigado a você, querido. E agora a gente fala de uma equipe altamente especializada. Uma equipe que cuida de cada detalhe de caracterização. E a gente vai saber agora sobre esse processo tão minucioso. Em primeira mão, você é o nosso convidado para mergulhar nesse universo de cenários e efeitos especiais que vão nos levar numa viagem ao tempo. Obrigado, senhor. Entre as etapas principais para uma novela sair do papel, estão o processo de caracterização e a construção dos cenários. Em Gênesis, os atores passam por um processo de caracterização detalhado que dura horas. A gente tem um desafio muito grande que é retratar diferentes povos numa só história. A gente começa lá em Adão e Eva, na criação do homem, e a gente passa por muitos povoados históricos e a gente trabalha junto com o historiador para criar esses personagens todos, que não são só, a caracterização não envolve só maquiagem. Vai figurino, vai cabelo, vai escolha de cor, vai a cenografia, tudo isso faz parte desse estudo histórico e é através dele e também, obviamente, do estudo da Bíblia que a gente cria os nossos personagens. A atriz Pérola Faria será a rainha egípcia Ken. E antes mesmo da pandemia, passou por uma mudança radical. Por ser uma rainha egípcia, e naquela época os egípcios raspavam a cabeça, né, por questão de higiene, para não ter piolho e tudo mais, a gente tem algumas cenas sem a peruca. Por causa disso, a gente vai raspar a cabeça de verdade. Uma transformação em nome da arte. Amiga, você é linda. Somos carecas. E olha o resultado final. Tô aqui, devidamente caracterizado. Radamés, tá nascendo. Quando você se veste, quando você calça o chinelo, a sandália, quando você bota a roupa, é que você enxerga qual é o tamanho desse personagem. Se ele vai ser rico ou pobre, se ele vai ser poderoso, se não vai. Acho que quando você veste, você entende a personalidade desse personagem. Outra curiosidade é sobre a construção dos cenários, já que Gênesis aconteceu há milhares de anos. O Jardim do Éden, a Arca de Noé, o Dilúvio, a Torre de Babel, a trajetória de Abraão. Houve uma intensa busca de cenários naturais, recursos digitais, ferramentas para que todos os acontecimentos fossem retratados da maneira mais fiel possível. E assim, os cenários ganharam forma com a grandiosidade que a história merece. Quando a gente
recebe a sinopse da novela, a gente já tem que fazer um planejamento de quantos cenários nós vamos ter, quantas cidades cenográficas nós vamos ter. E essa novela tem uma diferença muito grande, porque na verdade ela é uma novela com 7 fases. Então você tem 7 épocas diferentes, 7 histórias diferentes. Então são cenários totalmente diferentes de uma história, de uma fase para outra. Tudo em Gênesis recebeu um acabamento nunca visto na televisão brasileira. A maquiagem, os figurinos, as coreografias nas cenas de ação e os efeitos especiais que vão encantar o público. Eu quero que a gente sinta isso, tanto como paleta de cor, como linguagem de câmera, como opções óticas mesmo, para cada um a gente contar com um tipo de lente diferente, para a gente conseguir olhar para aquilo ali, se fossem 7 histórias separadas, para cada trecho da novela, cada fase, tentar botar uma linguagem diferente. Mãos na massa também para quem está em cena. Tijolo a tijolo, o elenco constrói a base da Torre de Babel. O cenário reproduz no complexo de gravação da Record TV no Rio de Janeiro o que foi a primeira grande obra da humanidade. O ideal é não colocar muito perto, porque na antiguidade isso pegaria fogo fácil. Com a ajuda de historiadores, os atores voltam ao passado. Eles ouvem com atenção como era a vida há milênios. Entre as novas experiências, o elenco aprendeu que o barro misturado à água serviu para estruturar o monumento que cresceu em direção ao céu. A gente começou fazendo tijolo, com barro no pé, e aí depois colocou na forma, tirou da forma e trouxe para cá. E tô até cansado porque é um trabalho braçal, né? Os caras trabalhavam o dia inteiro embaixo do sol e é pesado, cara. O ator Pablo Moraes interpreta Nimrod, o primeiro poderoso na Terra que comandou a construção da Torre de Babel. Foi a forma mais perto de se aproximar de Deus. Eles queriam realmente construir uma montanha, não era simplesmente uma torre. O Nimrod construiu isso para chegar ao topo do céu e ficar frente a frente com Deus. No set, todos os protocolos de segurança são seguidos para evitar o contágio da Covid-19. Restrições que também limitaram o número de figurantes em atividade. São 60 no total por cena. Com o apoio da computação gráfica, o resultado é impactante. Isso aqui é um canteiro de obras gigante, mais ou menos como referência a gente tem Serra Pelada, aquele formigueiro de gente trabalhando. Então, o trabalho em conjunto com a computação é para transformar esses 60 em 100 mil. A Casa Blanca é a responsável pela produção de Gênesis. Além disso, cuida de todos os efeitos especiais que nós vamos acompanhar nessa superprodução. Hoje nós trabalhamos aqui com o que tem de melhor do mundo. A gente respeita, lógico, todas as indicações bíblicas, mas a gente tem que fazer isso mágico, isso bonito, né? Então a gente vai construindo aquela arca virtualmente, aqui na computação gráfica, enquanto o pessoal lá no Rio de Janeiro vai gravando a parte real. Estamos chegando em todos os lugares, como Deus me disse. Então, esse trabalho é complexo na computação gráfica, porque você tem que fazer a simulação, aí você olha, não ficou bom, faz de novo. Se você pegar aquela cena do Adão com os animais, por exemplo, né? Você tem o Adão com leão, com zebra, com lebre. Cada animal daquele, ele demora uns 2 a 3 meses para ficar pronto. A tecnologia é uma ferramenta a nosso favor para poder realmente ter essa história muito bem contada, como nunca jamais foi vista antes. As máquinas não param. São cerca de 70 profissionais de computação gráfica que, por exemplo, fazem os atores de verdade interagirem com a animação. Nenhum detalhe passa despercebido. Seja nas cenas de Adão no paraíso ou dos animais entrando na Arca de Noé, a tecnologia em 3D é a mesma aplicada nos longa-metragens. São efeitos realmente de encher os olhos, uma coisa que eu diria para você que eu acho que nunca foi feita. Hoje, no nosso país, não vi nada igual. Não tenho dúvidas de que o nosso telespectador vai conseguir ficar
a gente vai conseguir transferi-los, né, para essa época, para poder viver um pouco dessa parte aí da história, realmente, que é uma coisa muito impactante, assim. Outro destaque da superprodução são as batalhas épicas. O elenco pôs em prática tudo o que aprendeu com os dublês nos workshops, como na invasão dos Amoritas, povos do deserto à cidade de Ur, a antiga Mesopotâmia. Ângelo Paes Leme vai interpretar Terá, o pai de Abraão. O pastor de ovelhas, contínuo para os negócios, será um dos guerreiros a defender a cidade de Ur. Essas invasões eram como uma guerra, né? Eram muito cruéis, assim. Com risco de perder vida, eram combates, né? Corpo a corpo. Nesse caso ele vai ter que mostrar toda a sua artimanha, toda a sua... de enfrentar essa invasão. O público vai se sentir dentro de um filme de época. Gênesis conta com 66 cenários e 100 ambientes diferentes. Cada cenário tem cores características para representar as fases da novela. Nesse aqui, por exemplo, o azul e o dourado representam o Palácio de Ur. A equipe de cenografia trabalha para que o público não tenha dúvidas quando a novela passar para a próxima fase. Na outra fase a gente usa outras cores mais quentes, para você novamente ter uma ruptura de uma fase para outra. Aqui no Palácio de Ur, por exemplo, foram gravadas 400 cenas. O mesmo ambiente se transforma de harém a Sala dos Tronos. E as gravações nunca são interrompidas. Nós temos o salão grande e duas salas menores. Enquanto eu estou montando um cenário novo no salão grande, eu tenho duas salas menores onde a gravação nunca para. E aí, quando eu estiver fazendo a mutação nas salas menores, eu estou gravando no salão grande. Na ilha de edição, é feita a seleção final do que vai chegar na tela da TV. Cada imagem de Gênesis recebe um tratamento visual apurado. Marcelo Eduardo Silva é o colorista, um dos responsáveis por esse trabalho. No computador, ele tem até poder para transformar o dia em noite e faz a correção necessária para realçar as cenas. Aqui eu consigo separar só o verde do mato e a gente consegue trazer ele mais vivo. Consigo esverdear um pouco mais ele, ou esquentar se ele precisar, tiver um sol batendo, a gente transforma isso em um sol. E aqui, na verdade, o maior trabalho é a correção de cor, que a gente consegue trabalhar dia, consegue virar noite, a gente consegue separar todos os elementos de pele, de céu, e consegue trabalhar para deixar o material cada vez mais bonito. E chegou a hora do especialista em teledramaturgia fazer sua pergunta. Uma novela com um elenco tão grande, com tantas fases, a gente já imagina que ela vai ficar muito tempo no ar. Eu queria saber qual que é a previsão de duração da novela e da quantidade de capítulos. Oi, Nilson. A previsão é de 150 a 170 capítulos. E isso no ar dá uma média de uns 8 meses de exibição. Na edição, o tempo é relativo. Há cenas que são finalizadas em 40 minutos, enquanto outras levam 40 horas. Os capítulos são montados de acordo com o script, dentro de uma moderna tecnologia que muito se assemelha àquela usada no cinema. Tudo para fazer de Gênesis uma superprodução dinâmica. Nosso desafio aqui é contar uma história que todo mundo conhece com uma cara nova. Ela tem drama, ela tem amor, ela tem romance. E a gente surpreendeu o público contando essa história de uma forma diferente. Se a produção pensou em cada detalhe, imagine então a escolha dos atores para dar vida a todos esses personagens tão importantes. Fala a verdade, não podia ser menos caprichada. Então, por isso, aqui no palco, recebam Bruno Guedes e Oscar Magrini. Ambos interpretam Noé, mas Noé mais jovem e o Noé mais velho. Muito bem-vindos. Eu começo por você, Magrini, para entender qual é a contribuição desse personagem para a humanidade, qual é a grande lição. Eu vou começar com uma historinha rápida. Ele é um homem que andava na contramão da vida naquela cidade, porque ele acreditava, ele tinha fé e ele falava com Deus. Então, imagina um homem
vamos trazer para cá. No Nordeste, no Agreste, olha, vai dar uma enchente, vai dar um monte de água e vocês vão morrer afogados. Você tá maluco? Você é louco? Isso nunca vai acontecer. Noé acreditou em Deus. E ele começou a construir uma arca. Levou de 100 a 120 anos construindo essa arca. E o que leva essa vida assim, você sendo justo, perfeito, diante dos olhos de Deus, nada vai te abalar. Isso é fé. É o que ele tinha. Uau! E Bruno, quando a gente vê isso, né, alguém que foi desacreditado por tanto tempo ao longo de boa parte da vida e seguiu na retidão, eu pergunto, você concorda com o Magrini? E mais difícil ainda, como definir Noé numa única palavra? Bom, vamos lá, eu concordo. Inclusive, eu acho que a fé é o que move o personagem, é o que move Noé e é o que transformou e o que salvou ele. Mas a palavra que vai definir Noé, para mim, é a perseverança. Por tudo que ele recebeu como propósito, como objetivo, e ele abdicou de tudo que ele tinha para construir a arca, e tudo porque ele realmente tinha fé e porque ele acreditava em Deus. Ele recebeu tudo que ele precisava, como, quando, onde e por quê. Então, assim, é muito difícil de você tentar entender isso, mas pela fé e pela perseverança, ele acreditou e deu tudo certo. E a gente vai poder viver tudo isso aqui. Seremos prova disso. Agora, imagine a complexidade. 2 atores precisaram se complementar para trazer valores da juventude e depois da maturidade. Exatamente. Isso foi fascinante, não? É fascinante, ele porque assim, eu já conhecia o Bruno de outros trabalhos, mas essa colaboração, essa coisa foi, olha, eu sou você antes, você, eu e depois. Então essa complexidade, na aparência, no gesto, porque nós somos indivíduos, somos diferentes. E ele é de um jeito, então conversamos, falamos para ter essa passagem. Não vou falar aqui agora, mas tem uma coisa muito bacana, que é a passagem, a transição do Noézinho pro Noé mais velho, que é uma coisa muito legal. E tudo que ele faz, sou eu mais velho. Eu tô só esperando esse momento de transição. Mas sabe quem também tá esperando? O nosso telespectador lá de São Paulo, o Alan dos Santos. Ele tem uma pergunta pra gente. Vamos ver aqui no telão, é pra você, Magrini. Pra mim, quer saber qual cena da novela mais te marcou? Alan, meu querido, são tantas cenas. Mas a que mais marcou a mim, eu fico emocionado de falar agora, de muitas, é na hora, vou falar aqui, que Deus fecha a porta da arca, porque ele fecha e ele abre. E na hora as pessoas gritando, morrendo, dilúvio, água em cima, embaixo, firmamento, embaixo do chão, nascendo, abre, abre, socorro, socorro, todo mundo gritando, mulheres, crianças, eles começam a cantar dentro da arca. Eu avisei a música que é tão bonita, eu fico emocionado de falar. Essa cena marcou muito, eu nunca fiz uma coisa dessa. Então, o choro veio, a emoção veio tão forte que, de novo, Magrini, desculpa mais uma vez, foram 3, 4, 5 vezes e o choro não parava, porque é emocionante. Você imagina, as pessoas gritando, homens, mulheres, crianças, acabou a humanidade e a gente não poder fazer nada, porque Deus falou, não, só você, sua mulher, os filhos e suas noras. Isso vocês vão ver, vai ser surpreendente. É uma entrega, uma divisão e ao mesmo tempo um complemento que só nos deixam mais ansiosos. Muito obrigado. Obrigado.